Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 João, no capítulo 2. Leremos os versículos 15 a 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus, por a sua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas, Pai. Te pedimos agora, Pai, que após a leitura da sua palavra, ó Deus, que teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine, ó Deus, na compreensão da tua santa palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, e nos ensina, ó Pai, a nos calar mais, ó Deus, e ouvir mais a sua voz, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, quando pensamos em um conflito interno, logo entendemos algo ao qual queremos fazer, mas não devemos, ou vice-versa. Conforme vamos amadurecendo, vamos tendo mais consciência de nossos valores, dos nossos princípios, e também vamos nos dando conta, ou deveríamos nos dar conta, do quanto somos frágeis em relação à vontade do Senhor, onde acabamos constantemente sendo seduzidos a olhar para o outro lado. Mas que lado é este? Este é o lado que advém do maligno, o lado errado das coisas, o lado em que nos afastamos do que é puro e santo. Por isso precisamos buscar entender a gravidade de caminhar longe das verdades e vontade do Senhor, pois é isso que este lado nos faz. E aquele quem permanece neste caminho não pode esperar estar no Senhor quando tudo se encerrar. Não haverá tempo, como muitos fatalistas compreendem, que vou viver ao meu modo, já que estou salvo, quando tiver que retornar, retornarei. Não, não é dessa forma. Estes sucumbirão vivendo ao lado do mundo. E olhando para o versículo 15 do texto que lemos, temos uma advertência fluindo logo na primeira palavra, onde diz não. E com isso devemos lembrar do que também está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este texto também nos faz lembrar que não é possível experimentar a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável, estando no mundo, sendo levado a se comportar como o mundo. Tão logo nos conformamos a este mundo, o amor a ele será inevitável. Por isso, quando amamos o mundo, quer dizer que estamos tendo os mesmos costumes daqueles que não seguem a Cristo. Estamos amando os valores do mundo. Isso significa que seremos levados a desejar ter o poder em nossas mãos. Seremos levados a buscar o prazer a curto prazo, sem medir o que ou a quem. Seremos levados a desprezar o som do Espírito Santo nos advertindo dos nossos erros. Quando vivemos nessa forma de busca de prazer, me lembra muito um dos estágios da existência que o filósofo, pai do existencialismo, Soren Kierkegaard, traz, onde ele compreende que o primeiro estágio da existência, ao qual muitos permanecem, é o estágio estético, onde o indivíduo ele não faz uso de responsabilidades, muito menos tem contato algum com o que é eterno, pois se dirige toda a sua vida a viver em busca do prazer, a negar a sua essência, a viver somente segundo aquilo que a sua carne, a sua natureza deseja. E sabemos o que a nossa natureza deseja.
E aquele que vive desta forma não compreende os propósitos do Senhor. Não consegue visualizar o sofrimento, no sofrimento qualquer sentido que possa haver. Não admite qualquer fraqueza e como tem dificuldade em reconhecer seus erros. O que ama o mundo está totalmente afastado da sua essência. Aquele que foi criado para adorar o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa essência. Em todo indivíduo há essa sensação, essa compreensão, mesmo que ele não consiga aplicar ao Senhor. Sabemos que fomos criados, mas negamos viver dessa forma, compreender dessa forma. Mas é possível alguém estar no amor do Pai e amar o mundo? É claro que não. Olhemos também para o que diz no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui há um exemplo para o contexto aplicado ali, mas também podemos entender que a riqueza é algo que pertence a este mundo. É algo que o coração de muitos está destinado e obcecado a conquistar e a viver em prol disso. Como o coração poderá estar voltado para construir um legado aqui na Terra, quando o que nos está reservado é muito maior que qualquer bem ou reconhecimento deixado aqui? Não é possível desejar a eternidade enquanto nossos olhos estão fixos pelo que é terreno. Mas a palavra também diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja bem, não é somente não sou amigo de Deus, sou inimigo de Deus. Quando olhamos para muitas pessoas ao nosso redor, por exemplo, no ambiente da faculdade, nem todos são nossos amigos, são colegas. Mas aqui não está dizendo que podemos ser colegas de Deus. Seremos inimigos de Deus. E muitas igrejas hoje se tornaram inimigas de Deus pelas suas práticas e suas crenças. A fé em Cristo foi abandonada para dar lugar ao amor às coisas do mundo, se é que um dia houve a fé em Cristo. Por isso, irmão, se você reconhece nesse momento caminhar em uma igreja assim, por favor, não perca tempo em encontrar o verdadeiro corpo de Cristo para estar se ajuntando. Mas no versículo 16 é reafirmado que não é possível desejar o terreno e o eterno ao mesmo tempo. Se estamos desejando seguir o nosso próprio caminho, isso não vai proceder do Pai. Se buscamos ser importantes aqui na terra, não buscamos isso no Senhor. Devemos sim ser exemplos, porém para glorificar aquele que nos criou. Veja bem que é totalmente muito diferente a compreensão, a mentalidade disso. E se formos lembrados, que seja por alguém que amava o reino e buscava estar no seio do Senhor tão logo quanto possível. Não por alguém que construiu grandes riquezas ou grande conhecimento aqui na terra. E como vemos jovens irmãos se perdendo nesse ambiente do conhecimento, perdendo muito tempo em discussões virtuais, do que se preparar, continuar se preparando para ir para o campo. Aquilo que procede do mundo vem para ofuscar ou nos cegar completamente da vontade de Deus. Nada que procede do mundo pode nos aproximar ou colaborar para nos achegar ao Pai. Por mais que possa ter uma aparência boa, possamos criar justificativas boas, se procede do mundo, não nos aproximaremos do Pai ou da sua vontade. Quando olhamos para o versículo 17, devemos entender que nada aqui é para sempre. Nada aqui é eterno. E parece que muitos se esquecem disso. Podem pensar e entender dessa forma, porém não vivem, não praticam dessa forma. Os relacionamentos que temos é para esta vida. A profissão que desenvolvemos é para esta terra. O lazer que desfrutamos não demorará para se encerrar. Cito essas coisas porque de partida não há pecado em nenhum dessas coisas. Contudo, quando fixamos nossa mente e coração nessas coisas, logo perderemos de vista as coisas do reino. Infelizmente, há muitos que não percebem que tudo isso e que o mundo irá passar.
1 Coríntios 7,31 nos lembra que e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Irmãos, seu emprego terminará. O uso do seu dinheiro findará. Até o seu casamento se encerrará. Se até as coisas boas que o Senhor nos fornece terá um tempo limitado, imagina aquelas que o mundo oferece. Mas o amor do Pai não terá fim, pois a morte ele venceu e um lar eterno nos aguarda. Olha que bênção! Este lar está reservado para aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor, para aqueles que foram rendidos pela ação do Espírito Santo e pararam de desejar as coisas do mundo e começaram a desejar o que é eterno, para aqueles que amam o Pai e não mais o que é terreno. Que nessa noite, meus irmãos, possamos voltar os olhos para o que é eterno. Ah, mas eu não sei o que é eterno, eu não sei, eu me perdi tanto tempo no que é terreno que eu já não consigo mais visualizar o que é eterno. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra o que é eterno. A palavra do Senhor o Espírito Santo nos capacita a nos dirigir para o que é eterno. É Ele quem nos faz cumprir com nossas responsabilidades terrenas, sem deixar que o nosso coração se volte para elas. É somente no Senhor que poderemos caminhar segundo a sua vontade. Infelizmente erraremos. Em algum outro momento seremos seduzidos e cairemos, mas tão logo percebamos e venhamos a pedir perdão ao Senhor por isso. Ele está de braços abertos para nos receber, para nos direcionar, pois o seu amor é eterno. Como diz no início do texto, o amor do Pai não está nele, porém aqueles que seguem a vontade do Senhor, este sim possui o amor do Pai. E se houver algum desejo que não seja pelo reino, que Ele possa nos perdoar e nos restaurar para que o nosso desejo não seja nada além de cumprir a sua vontade na terra, assim como o seu Filho cumpriu. Lembremos, olhemos para Cristo. Quantas vezes o mundo tentou seduzi-lo, quantas vezes ele foi tentado pelo inimigo, quantas vezes ele teve a oportunidade de agir com um olhar terreno e não com um olhar para o reino. É o mesmo olhar que temos diariamente. Quando acordamos, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos nos relacionando. Essa é a resposta que temos que dar. Uma resposta que aponta para o alto, não que aponta para cá. Uma resposta que vai de encontro à vontade do Senhor, não uma resposta que vai de encontro à nossa vontade, aos nossos desejos. Haverá situações muito claras ao qual deveremos dizer não facilmente, mas haverá outras mais sutis, onde procederão do mundo e contudo teremos que ter muita sabedoria para dizer não, para não nos dirigirmos a essas coisas. Por isso, meus irmãos, que possamos viver dentro do amor do Pai, que possamos buscar a vontade do Senhor. Como disse o texto, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É isso que devemos não só desejar, mas também proclamar para aqueles que ainda vivem reféns do mundo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, para que construamos algo que seja segundo a vontade do Senhor. Não algo segundo a vontade de nossos pais, vontade de nossa igreja, vontade do que a sociedade pede, mas sim o que a vontade do Senhor nos direciona, pois ela é perfeita e agradável. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. É o que eu desejo para todos nós que lemos esse texto, para todos nós que recebemos essa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença de todo engano, ó Deus, que o mundo nos traz, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos direcione, Pai, a Tua vontade.
Que os nossos corações venham desejar e amar tudo aquilo que procede do Senhor, a começar pela Sua palavra, Pai. A começar, ó Deus, a termos uma mudança de comportamento referente à leitura e meditação na Sua palavra, à oração, à adoração, à evangelização. Sabemos que tudo que é puro procede do Senhor e que possamos andar segundo essa perspectiva, nos desviando do que é mal e impuro. Que o Senhor nos conceda, Pai, a graça para dizermos não para o mundo. Que o Senhor nos ajude a ser exemplos nessa terra, mas tudo para a honra e glória do seu nome, nada para reconhecimento de nós mesmos. Que o Senhor que nos criou, o Senhor que enviou seu Filho e aquele que venceu a morte, seja louvado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.